Olá! Nesta videoaula vamos ver um panorama geral sobre equações e reações químicas, começando por diferenciar um conceito do outro. Uma reação química pode ser entendida como um fenômeno químico, uma modificação química da matéria, ou seja, algo que acontece na prática, como as reações que ocorrem, por exemplo, pela oxidação de um pedaço de ferro exposto ao ambiente, formando ferrugem. Se deixarmos acontecer esta oxidação do ferro, em que a identidade química da matéria mude, ou seja, o ferro se transforme quimicamente em óxidos de ferro, por exemplo, o óxido de ferro 3, o precursor da ferrugem e o principal componente dela. Bem, a matéria se transformou na prática. Essa mudança química que aconteceu com a matéria foi na prática. Isso é reação química. Por outro lado, uma equação química é a representação simbólica da reação. Essa representação, ela é escrita seguindo um padrão, um conjunto de normas e regras que não podem ser mudados, escritos de qualquer jeito. Neste padrão existem setas, sinais de mais, locais corretos das fórmulas, tanto dos reagentes quanto dos produtos, e outros detalhes, ou seja, a equação química é o que se escreve no papel, é aquilo que representa por escrito a reação química que ocorre na prática. Por exemplo, podemos escrever Fe no estado sólido, que reage quimicamente com as moléculas de oxigênio gasoso do ar, formando numa primeira etapa do enferrujamento o óxido de ferro 3, que é Fe2O3 sólido. Isto que eu escrevi aqui é uma equação química que representa, que simboliza a reação que ocorreu na prática. Além destes detalhes que eu falei, de normas e padrões na escrita das equações, que do lado esquerdo desta flecha nós escrevemos as fórmulas químicas dos reagentes, as substâncias de início, aquelas que vão reagir, cujos átomos vão se recombinar. E aqui do lado direito dessa flecha, nós escrevemos as fórmulas dos produtos, que neste caso desta equação é um produto só. Note que para separar reagentes entre si, nós colocamos sinais de mais. Escrevemos também entre parênteses a fase ou estado físico de cada uma das substâncias, reagentes e produtos. E além disso, nas equações, precisamos fazer o que se chama de balanceamento da equação, o que significa escrever números, os coeficientes estequiométricos na frente das fórmulas, tanto dos reagentes quanto dos produtos, onde quer que eles sejam necessários para igualar as quantidades de átomos antes e depois da flecha, porque a matéria não se destrói nem se cria. Por exemplo, se eu colocar aqui na frente deste O2 um número 3 e na frente aqui da fórmula do Fe2O3 eu colocar um 2, 3 vezes 2 são 6 oxigênios do lado de antes da flecha, como reagentes, e 2 vezes 3 são 6 oxigênios. Então, a quantidade de oxigênios que aparece nos reagentes tem que ser a mesma
que aparece nos produtos. De novo, porque matéria não se cria nem se destrói. Na quantidade em que os átomos aparecem antes, tem que ser igual ao que aparece depois. Bem, sobre o ferro, aqui do lado dos produtos, 2 vezes 2 são 4, o que me obriga a escrever este 4 na frente da fórmula do ferro. Então, estes números 4, 3 e 2 são os números do balanceamento desta equação química que tem que ocorrer também. Bom, vamos seguindo aqui. Como sabemos, como sabemos que ao misturar substâncias químicas entre si, ocorre de fato uma reação? Ou seja, como sabemos que substâncias diferentes dos reagentes se formam e que aquela mistura que eu fiz não foi uma misturinha banal? Bem, as evidências observáveis de que uma reação de fato ocorreu, de que a matéria se modificou, são mudança de cor que ocorra no sistema, como esta substância branca que, por reação com água que foi a ela adicionada, forma esta outra substância azul, diferente da branca. Bem, se estamos misturando substâncias químicas e observamos no sistema que ocorreu uma mudança de cor, isto é uma evidência, é uma prova de que essa misturinha não foi uma mistura banal de substâncias, foi sim uma modificação da matéria, foi uma reação química que ocorreu. Além da mudança de cor, que, se observada, nos dá uma prova de que a reação ocorreu, também, se observarmos formação ou desaparecimento de precipitado, um sólido formado numa reação, se observarmos a formação de um precipitado, nós temos também uma prova, uma evidência de que uma reação química ocorreu. Então, temos aqui uma substância química já dissolvida, por exemplo, em água, neste becker, que foi misturada a uma substância química que estava dissolvida, provavelmente em água, neste outro becker. Note que a mistura acarretou a formação deste sólido amarelo. Este sólido é o tal precipitado, é um sólido que se forma por reação química. Bem, mais uma vez, esta evidência observável é uma prova de que a mistura feita não foi uma mistura banal de substâncias químicas, mas sim uma mistura que acarretou modificação química na identidade da matéria. Novas substâncias químicas se formaram, produtos se formaram. Então, aqui, nesta reação, nesta mistura, nós temos aí a ocorrência de uma reação química. Uma terceira evidência observável, que é uma prova de que ocorreu reação química, é a evolução de gás. Como se vê aqui na queima deste pedaço de fita de magnésio, ou ainda a troca de energia entre sistema e vizinhanças, que pode ser vista na forma de faíscas que saltam do recipiente, ou ainda essas mudanças de energia, seja por absorção ou liberação pelo sistema,
estas mudanças de energia podem ser percebidas não pelo visual, mas pelo tato. Ou seja, se a pessoa está segurando o Becker, o Erlenmeyer, o tubo de ensaio em que a reação ocorre, e perceber uma mudança de temperatura nesse recipiente, então isto é uma evidência de que nesse recipiente aconteceu uma reação química. Entretanto, é preciso cautela e muito cuidado nessas observações, para não confundir, por exemplo, uma simples vaporização, que é apenas uma mudança de estado físico, com a formação de um gás por meio de uma reação química, além de outras observações que, se não usarmos uma boa dose de bom senso, podemos confundi-las com apenas mudanças de estado físico, que, na verdade, poderíamos interpretar como se fossem reações químicas. Bem, vamos seguindo. Podemos prever no papel se uma mistura entre substâncias químicas acarretará reação química, em vez de ser apenas uma mistura entre componentes? Ou seja, será que podemos prever sem ir ao laboratório tentar provocar uma reação, gastando tempo, gastando reagentes e tendo, lógico, o cuidado, não é, de prever antes, de tentar provocar uma reação que supostamente poderia colocar a pessoa em risco, risco físico no laboratório. Será que podemos prever no papel se a reação ocorreria ou não? Bem, podemos prever. A resposta a esta pergunta é sim, podemos prever uma reação química. E uma reação química, ela ocorrerá quando pelo menos um dos produtos hipoteticamente formados, quando pelo menos um dos produtos for mais insolúvel, ou seja, menos solúvel, ou mais volátil, ou seja, que se vaporize mais fácil, que tenha um ponto de ebulição menor, que se torne gasoso mais fácil, que se vaporize mais fácil, ou mais fraco, um produto ionicamente mais fraco, que se dissocie menos ou que se ionize menos do que pelo menos um dos reagentes. Bem, se pelo menos um produto hipoteticamente escrito na equação for mais insolúvel ou mais volátil ou mais fraco do que pelo menos um dos reagentes escritos na equação, então a reação ocorre. E aí nós conseguimos prever no papel se a mistura de X com Y acarreta de fato uma reação química ou não. Bem, vamos ver aqui alguns exemplos de cada um desses três casos, começando com a reação entre o nitrato de prata dissolvido em solução aquosa, ou seja, o sal nitrato de prata, que é um sólido branco, quando misturado em água, este sal se dissolve, ou seja, ele se mistura perfeitamente à água, gerando uma solução, uma mistura homogênea, uma mistura com um aspecto visual único, uma mistura com uma única fase. Bem,
Quando misturamos então o nitrato de prata à água, temos aí uma solução aquosa de nitrato de prata. Quando misturamos isso com uma solução aquosa também de cloreto de sódio, nós poderíamos pensar na formação do nitrato de sódio em solução aquosa e do cloreto de prata. Bem, o que acontece aqui nesta equação em que eu escrevi é que nós temos o seguinte: na realidade, como o nitrato de prata é um sal solúvel em água, à medida que acrescentamos este sólido branco na água, além de ele se dissolver, ele também se dissocia, ou seja, ele se separa nos seus íons, que são o íon prata, um cátion monovalente, e o ânion nitrato monovalente. A mesma coisa, o mesmo fenômeno acontecendo com o cloreto de sódio. Cloreto de sódio se dissolve em água, ele é solúvel em água, e já que ele é solúvel em água, ele também se dissocia nos íons que formam esse composto iônico, ou seja, o íon sódio, que é um cátion monovalente, e o íon cloreto, que é um ânion monovalente. Bem, veja só o que acontece aqui. Eu já escrevi a equação iônica completa deste fenômeno que eu havia escrito antes como uma equação na forma molecular, uma equação química que mostra as fórmulas moleculares dos reagentes e dos produtos. Então, esta equação aqui que eu escrevi agora é uma equação iônica completa ou simplesmente equação iônica, na forma iônica, porque em vez de eu escrever as fórmulas moleculares, eu escrevo algo mais real, mais verdadeiro, porque em solução aquosa não é exatamente o nitrato de prata que fica, mas sim a prata iônica e o nitrato iônico. Da mesma forma, o sódio e o cloreto. Bem, nitrato de sódio é solúvel em água, então ele não fica assim na forma molecular, ele fica na forma iônica, ou seja, o íon ou ânion, já que é um íon negativo, o ânion nitrato e o ânion sódio. Eles permanecem dissociados, sais se dissociam praticamente numa taxa de 100%. Acontece uma coisa curiosa aqui, uma coisa interessante. Cloreto de sódio é insolúvel em água, ou, na verdade, pouquíssimo solúvel, dizemos insolúvel. Quando os íons cloreto estão no mesmo ambiente, o mesmo becker, o mesmo tubo de ensaio, que os íons prata, eles se combinam formando um composto sólido, insolúvel. Então, o cloreto de prata, ele não fica dissociado nos íons, porque ele nem fica dissolvido. Então, aqui nós temos uma das evidências de que ocorreu reação química. Formou-se um precipitado, PPT, formou-se um precipitado, que é um sólido branco, e nós vemos esse sólido se formando ali no becker. Mas prevendo na escala
escrita esta reação, escrevendo-a como equação, nós vemos aqui a formação de um composto mais insolúvel que algum reagente. Então, a reação ocorre. A reação entre nitrato de prata e cloreto de sódio ocorre porque pelo menos um dos produtos é mais insolúvel que pelo menos um dos reagentes. Bem, uma outra coisa interessante, note que o nitrato, os íons nitrato aparecem no lado esquerdo da flecha, no lado dos reagentes e também do lado direito. Então eu poderia cortá-lo daqui, porque do jeito que ele estava enquanto reagente, ele permanece como produto. Os íons nitrato não se modificaram. A mesma coisa acontecendo com os íons sódio. Chamamos a esses íons que não se modificam pela reação química de íons espectadores. Bem, esses íons espectadores, eles podem não ser escritos na equação. E aí, em vez de escrevermos a equação iônica completa, deixando de escrever os íons espectadores, veja como a equação finalmente é escrita. Esta é a equação iônica, iônica ou na forma iônica, porque mostra os íons. Esta é a equação iônica simplificada. Ela omite os íons espectadores. Ela mostra apenas as substâncias ou entidades químicas, enfim, que de fato se modificam, aquelas que aparecem de um jeito nos reagentes e combinadas de uma forma diferente nos produtos. Então, esta é a equação iônica simplificada. Bem, de qualquer forma, nós temos aí uma previsão que foi feita no papel de que um produto mais insolúvel que algum reagente se forma. E quando formos à prática misturar o nitrato de prata com o cloreto de sódio, vamos então perceber no fundo do recipiente o sólido cloreto de prata, um sólido branco, um precipitado se formando. Bem, um exemplo 2. Se misturarmos soluções aquosas de sulfato de potássio e nitrato de sódio, sulfato de potássio é solúvel em água, nitrato de sódio também é. Teríamos aí uma recombinação entre os íons, ou seja, os íons sódio iriam, na teoria, se recombinar com os íons sulfato, e aí, como o sulfato é um íon bivalente, ele precisa de dois destes íons sódio para termos aí uma neutralização das cargas elétricas no composto formado. Duas cargas positivas neutralizam duas cargas negativas. Por isso, a combinação dos íons sódio com sulfato geraria, pelo menos em tese, o sulfato de sódio, cuja fórmula seria Na2SO4. Acontece que o sulfato de sódio é solúvel em água. E formaríamos também, pelo menos em tese, o nitrato de potássio, porque os íons potássio, que são cátions monovalentes,
se combinariam com os íons nitrato, também monovalentes. Uma carga positiva já anula uma carga negativa, e aí a fórmula do nitrato de potássio seria apenas um destes cátions se combinando com apenas um destes ânions. Bem, por que este 2 aqui? Este 2 é o coeficiente estequiométrico que nós escrevemos na frente da fórmula do nitrato de potássio para balancear os Ks, já que entram 2 como reagentes, tem que aparecer 2 como produtos. Na prática, a combinação, se ocorresse reação entre sulfato de potássio e nitrato de sódio, já formaria 2 nitratos de potássio. Na prática, a natureza já se encarrega de formar produtos na combinação, na quantidade certa. E na teoria, quando estamos escrevendo a equação, nós precisamos escrever os números que combinem, né, que balanceiem corretamente a equação. De forma semelhante, este 2 foi escrito aqui por mim, mas a natureza já se encarregaria de combinar uma destas fórmulas sulfato de potássio com duas destas fórmulas nitrato de sódio. Este 2 aqui aparece porque dois sódios se combinam com um sulfato e a matéria não se cria do nada. Se aparecem dois sódios aqui nos produtos, tem que aparecer dois sódios nos reagentes. É por isso que nós, quando vamos balancear uma equação química, nós é que temos que escrever estes números na frente das fórmulas para igualar as quantidades de átomos antes e depois da flecha. Muito bem, você percebeu que todas as substâncias envolvidas na suposta reação, que foi aqui escrita como equação, você percebeu que todas as substâncias são solúveis em água? Se elas são solúveis, elas também se dissociam todas. Veja, os íons potássio e sulfato provenientes aqui do sulfato de potássio e os íons sódio e nitrato provenientes do nitrato de sódio. Mas o sulfato de sódio também é solúvel, então os íons, na realidade, não ficam juntos, formando o composto aqui Na2SO4. Na realidade, eu escrevi aqui embaixo porque não cabe na mesma linha, mas uma equação precisa ser escrita tudo na mesma linha. Por falta de espaço, os produtos foram escritos aqui embaixo, os supostos produtos. Mas veja que o sulfato de sódio, sendo solúvel, ele também se dissocia nos íons sódio e sulfato, e também o mesmo acontecendo com o nitrato de potássio. Agora, veja só, dois potássios como reagentes, dois potássios como produtos. O potássio seria um íon espectador, um íon que estaria ali apenas observando, por isso esse nome espectador. Ele seria como se fosse um telespectador de um programa de televisão, ele só observa, ele não participa, ele não se modifica. Sulfato também, um íon sulfato entrando, um íon sulfato saindo. Dois sódios, dois nitratos. Nós cortamos tudo. Então, da equação iônica completa,
não temos nada para escrever na equação iônica simplificada. É porque a reação não ocorre. Neste caso, esta reação, suposta, porque ao tentar prevê-la no papel, percebemos que nenhuma das três, nenhuma daqueles três motivos está ocorrendo. Nós não temos aqui a formação de um produto mais insolúvel. Então, simplesmente essa reação não ocorre. Também não temos a formação de um produto mais volátil, que se vaporize, ou mais fraco, porque os sais, eles sofrem uma dissociação de praticamente 100% quando são solúveis. Então, não temos um produto mais fraco, não é? Que se forme como um composto como se fosse molecular. Não temos isso. Não temos um produto mais insolúvel e não temos um produto mais volátil, então a reação não ocorre. Os íons que entram no sistema reacional saem dele da mesma maneira. Não ocorreu modificação química na matéria, não se formou um produto diferente. A reação simplesmente não ocorre. Prevista no papel, ela nos poupa o tempo de irmos ao laboratório tentar realizar algo que não ocorre, porque os íons ficam do mesmo jeito que antes e também não gastamos reagente, nem sofremos aí um possível acidente ou contaminação com produtos químicos. Bem, aqui nós temos uma tabela que mostra a solubilidade de uma grande parte dos compostos inorgânicos mais comuns em água. Usando uma tabela como esta, nós conseguimos ver aqui quais compostos então são solúveis na coluna aqui da esquerda e quais compostos, os mais comuns, estão aqui, que são insolúveis. Então, você pode perceber que compostos de metais alcalinos, ou seja, do grupo 1 da tabela periódica, antiga família 1A, são estes metais aqui: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Compostos desses metais são sempre solúveis em água. Nitrato de sódio, sulfato de sódio, carbonato de sódio, fosfato de sódio, ou de lítio ou de potássio, enfim. Compostos de metais alcalinos são solúveis em água, assim como os de amônio. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, menos os de prata, os de chumbo 2 e os de mercúrio 1. Estes são exceções, ou seja, cloretos, por exemplo, são solúveis. Cloreto de sódio, cloreto de zinco, cloreto de ouro 3, cloreto de cobalto 2, assim como os brometos e os iodetos, são solúveis, menos cloreto de prata, cloreto de chumbo 2, cloreto de mercúrio 1, ou brometo ou iodeto. Nitratos, acetatos, cloratos e percloratos são solúveis. Nitrato de prata, nitrato de sódio, nitrato de cobre 2, nitrato de bismuto são solúveis, assim como acetatos, cloratos e percloratos. Sulfatos também são solúveis, menos sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, de bário, de chumbo 2, de mercúrio 1 e de prata. Estes são exceções, ou seja, são
insolúveis. E aqui nós temos os compostos insolúveis. Carbonatos não se dissolvem, cromatos não se dissolvem, fosfatos não se dissolvem, exceto os de metais alcalinos e de amônio. Sulfetos são insolúveis, exceto os sulfetos dos metais alcalinos, dos metais alcalino-terrosos, que são os metais do grupo 2 da tabela periódica, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, e também os de amônio. Hidróxidos e óxidos são insolúveis, exceto os de metais alcalinos e de alcalino-terrosos, e de amônio também. Bem, vamos seguindo. Vamos ver um exemplo 3. Vamos prever se a mistura entre sulfeto de ferro 2, sólido, com ácido clorídrico diluído em solução aquosa, se isto acarreta, se esta mistura destes dois supostos reagentes, ainda estamos prevendo na escrita uma reação química. Será que ocorre reação se eu misturar sulfeto de ferro 2 com ácido clorídrico? Bem, escrevendo os produtos, eu recombinaria os íons ferro 2 e sulfeto provenientes aí do sulfeto de ferro 2 e H+ e Cl- provenientes do ácido clorídrico. A recombinação seria entre o ferro 2 e o cloreto, ferro 2+ se combinando com cloreto na proporção correta, seriam necessários 2 cloretos para cada um ferro 2. Duas cargas negativas para duas positivas, porque escrevemos compostos eletricamente neutros. Então, combinamos cátions e ânions, supostos cátions com supostos ânions, para formar compostos eletricamente neutros. Isso geraria cloreto de ferro 2. Mas, usando uma tabela de solubilidade, como a que vimos agora há pouco, cloreto de ferro 2 é solúvel em água. E qual seria o produto da combinação entre os íons hidrogênio H+ e sulfeto? Bem, a combinação desses íons geraria o H2S, mas H2S é um produto extremamente volátil, que se vaporiza muito fácil, que tem o ponto de ebulição baixo. Numa temperatura baixa, ele já está se tornando gás. Bem, quando pelo menos um produto é mais volátil que um reagente, a reação ocorre. Então, esta reação que foi escrita aqui como equação, se fizermos a mistura de sulfeto de ferro 2 com ácido clorídrico, a reação ocorre, porque pelo menos um dos produtos é mais volátil que um reagente. Podemos escrever aí a equação na forma de equação iônica completa com todos os íons e também na forma de equação iônica simplificada, cortando dela, excluindo dela, omitindo os íons espectadores, aqueles que não se modificam. Portanto, aqui, se partimos de uma substância sólida, inicialmente não temos os íons, então escreveríamos apenas FeS sólido. O ácido clorídrico já está ionizado em água, então escreveríamos os dois H+ e os dois cloretos. E do lado direito da equação, escreveríamos
Bem, cloreto de ferro 2 é solúvel em água, então escreveríamos os cátions Fe2+, e os dois eu vou escrever aqui embaixo por falta de espaço, 2 cloretos em solução aquosa. Mas escreveríamos o H2S na forma molecular, porque ele é um gás e gás escapa do sistema na forma molecular. Esta equação que eu acabei de escrever aqui em azul seria a equação iônica completa. A equação iônica simplificada eu escreveria igual, só que omitindo os íons cloreto. Então, eu escreveria FeS sólido mais 2H+, produzindo Fe2+, mais H2S gasoso. De qualquer forma, escrevendo a equação na forma molecular, na forma de equação iônica completa ou simplificada, omitindo os íons espectadores, de uma forma ou de outra, isso é apenas a equação. A reação ocorre. Um exemplo 4. Carbonato de sódio em solução aquosa se combinando com ácido sulfúrico em solução aquosa, formaria o sulfato de sódio em solução aquosa e supostamente o ácido carbônico em solução aquosa. Por que eu falei supostamente o ácido carbônico? Porque o ácido carbônico tem uma particularidade interessante. Esse ácido, quando vai se formar, na realidade ele se decompõe. Ele se decompõe em água líquida que permanece no sistema e dióxido de carbono, que é o gás carbônico que escapa do sistema reacional, do Becker, do tubo de ensaio. Ou seja, o ácido carbônico, quando vamos recombinar íons e perceber que ele vai se formar, na realidade não escrevemos a sua fórmula. Na realidade, escrevemos na forma já dos seus produtos de decomposição, a água líquida e o gás carbônico. Bem, eu tenho aqui a equação iônica, desculpem, a equação molecular, e eu, a partir de agora, não vou escrever as equações iônica completa e simplificada, mas você pode fazê-lo para treinamento. Porque estamos vendo aqui apenas verificando a ocorrência ou não da reação. Será que se eu misturar carbonato de sódio em solução aquosa ao ácido sulfúrico em solução aquosa, será que a reação ocorre? A resposta é sim. A reação ocorre porque na previsão no papel formaríamos um produto que não é que ele seja volátil, porque não é ele que sai do sistema na forma gasosa, mas os seus produtos, um deles é gasoso e escapa do sistema. Então, nós teríamos aí a condição volatilidade acontecendo. Um produto seria mais volátil que um reagente. Isso é uma condição de ocorrência de reação. Veja aqui uma outra tabela que mostra os principais compostos voláteis, ou que não são propriamente eles voláteis, porque não são eles que se vaporizam, mas os seus produtos de decomposição.
Quais são os principais compostos voláteis? Ácido sulfídrico, ácido cianídrico, os ácidos fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. E o ácido nítrico. Não estão todos os compostos voláteis aqui, mas os principais. E quais são os compostos que não são exatamente voláteis? Porque não são eles que escapam na forma inteira, mas sim eles se decompõem e os seus produtos são gasosos. O hidróxido de amônio, que é o NH4OH, que em solução aquosa, bem, não é ele, o hidróxido de amônio, que sai do sistema na forma gasosa. Não é isso que acontece. Por isso que ele não é propriamente volátil, ele, mas sim ele se decompõe. E a amônia que ele gera por decomposição, ela é já gasosa. E a água líquida, a água fica no sistema, mas a amônia que já se forma na fase gasosa já escapa do sistema. O ácido carbônico, como vimos agora há pouco, e o ácido sulfuroso também. Quando estamos escrevendo uma equação de uma reação que supostamente aconteceria, caso vamos prever, caso prevemos que iria se formar o ácido sulfuroso, na verdade ele nem chega a se formar, porque ele já se decompõe em dióxido de enxofre, que é um gás, e sendo gás, escapa do sistema, e água líquida que fica ali no sistema reacional. Então, hidróxido de amônio, ácido carbônico, ácido sulfuroso não são propriamente eles os compostos voláteis, mas se decompondo e gerando produtos gasosos, eles promovem a ocorrência da reação em que eles apareceriam como produtos. Continuando, um exemplo 5. Será que a mistura entre ácido clorídrico e cianeto de sódio ocorre recombinando os íons? Formaríamos o cloreto de sódio solúvel em água e o HCN, que é um produto extremamente volátil, que por si só, por ser mais volátil, ele escapa do sistema na fase gasosa, por si só, isto já seria uma condição de ocorrência de reação. Além de ser volátil, o ácido cianídrico é fraco, ou seja, menos do que 50% de suas moléculas se ionizam em solução aquosa, formando os íons hidrogênio e cianeto. Como menos do que 50% de suas moléculas se ionizam, então este ácido é fraco, ele permanece a maioria no sistema na forma molecular, isto é o que significa ionicamente ele ser fraco, e quando estamos prevendo uma reação que forma um produto fraco, mais fraco do que um reagente, porque o ácido clorídrico é um ácido forte, então isto já é uma condição de ocorrência de reação. Como se não bastasse uma condição, são verificadas duas. Um produto aí é mais fraco e mais volátil, embora o ácido clorídrico também seja volátil. Mas por termos aqui um ácido fraco perante um ácido forte, esta reação ocorre. E um exemplo 6. A mistura entre ácido sulfúrico e hidróxido de potássio. Ao recombinarmos os íons, nós temos aqui do ácido sulfúrico
os íons são H+, 2 e sulfato, SO4, 2-. Aqui do hidróxido de potássio, que é uma base forte, uma base de metal alcalino, nós temos os íons potássio e hidroxila. Bem, a combinação de H+ com OH-, H+ em solução aquosa se combina com OH- em solução aquosa, o H+ proveniente de um ácido é o íon hidrogênio e o OH- proveniente da dissociação de uma base é o íon hidroxila. Quando temos no mesmo sistema reacional os íons hidrogênio e hidroxila, eles se combinam para formar água líquida. E água está na forma molecular, o que caracteriza aí um produto mais fraco que um reagente, porque esse produto permanece na forma molecular. Permanecer na forma molecular significa que ele é ionicamente mais fraco do que os reagentes que permanecem, que estão nas suas formas iônicas. Temos aqui uma neutralização, você percebeu? Ácido e base geram água. O H+ proveniente do ácido se combina com o OH- proveniente da base, formando água. Como temos aí um produto molecular mais fraco, portanto, que um reagente, essa reação que é de neutralização ocorre. E os outros íons? Sulfato de potássio, que é um sal. Então, ácidos e bases formam sal e água. Por causa da produção de água, que é um produto molecular e, portanto, mais fraco do que os reagentes que já estão todos na forma iônica, essa reação ocorre. Bem, veja aqui uma tabela de força iônica dos principais ácidos e bases em água. Quais são os hidrácidos, ácidos sem oxigênio? Quais são os hidrácidos fortes, ou seja, aqueles com um grau de ionização maior do que 50%, mais do que a metade das fórmulas estão já na forma ionizada. Quais são os hidrácidos fortes? O bromídrico, o iodídrico e o clorídrico. Qual é um hidrácido, ou seja, um ácido sem oxigênio na fórmula? Qual é um hidrácido moderado? Aquele cujo grau de ionização está ao redor de 50%. Praticamente 50% de suas moléculas ficam na forma ionizada. O fluorídrico. E os hidrácidos fracos? O cianídrico e o sulfídrico. Eles têm um grau de ionização menor do que 50%, menos do que metade de suas fórmulas, se em água, ficam na forma molecular e não ionizada. Bem, quais são os oxiácidos fortes, ou seja, oxiácidos, ácidos com oxigênio na fórmula? Quais são os principais oxiácidos fortes? Aqueles que apresentam um grau de ionização maior do que 50%. O nítrico, o ácido clórico, o ácido perclórico, o ácido sulfúrico. Um oxiácido moderado é o fosfórico e fraco é o carbônico. E as bases ou álcalis? Quais são as principais bases fortes? São as bases ou os hidróxidos de metais alcalinos,
ou seja, os metais do grupo 1 da tabela periódica e também as bases de cálcio, de estrôncio e de bário. Então, o hidróxido de sódio é um hidróxido de metal alcalino, é uma base forte. O grau de dissociação é maior do que 50%, mais do que 50%, mais do que metade das fórmulas NaOH estão, na realidade, dissociadas como Na e OH-. É isso que significa força iônica, dissociação. Ionização para os ácidos, já que são moleculares, e dissociação para as bases, já que são iônicas. E as bases fracas? Todas as outras, excetuando-se as bases ou hidróxidos dos metais alcalinos e também de cálcio, estrôncio e bário, hidróxido de cálcio, não é? Uma base forte, de estrôncio e de bário também, todas as outras são fracas, ou seja, se dissociam pouco em água. O hidróxido de amônio é uma base volátil, entre aspas, não é? Porque ela se dissocia em amônia gasosa, e fraca. Fraca porque ela já se dissociou em vez, desculpem, ela já se decompôs em vez de se dissociar. Então, o hidróxido de amônio é uma base, entre aspas, volátil, porque ela já se decompôs em amônia gasosa, e fraca, porque o que ela deveria se dissociar já se decompôs primeiro. Muito bem, toda vez que você precisar prever a ocorrência de uma reação química, utilize como fonte de pesquisa uma tabela de força iônica ou de volatilidade ou de solubilidade. Se você tiver um produto mais fraco, mais volátil ou mais insolúvel que um reagente, a reação química ocorre. Bem, eu fico por aqui. Muito obrigada.